Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de maio de 2023, quarta semana da Páscoa, sábado. Cor litúrgica branco. Santo do dia, São Domingos Sábio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. 1842, Itália. E nós temos esse menino, um exemplo da fé e perseverança no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, fonte e doador de todo bem, em São Domingos Sábio destes aos adolescentes um exemplo admirável de piedade e de pureza. Concedei-nos também a nós crescer como filhos, na alegria e no amor, até a plenitude de Cristo, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. São Domingos Sábio, rogai por nós. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Nós vamos ver que o salmo de hoje está na primeira leitura, também está no Evangelho. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. O próprio Cristo falou: pregai a palavra até os confins do universo, até o fim dos tempos, em todo lugar. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O responsório está no Salmo 97. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 42 a 52. A mesma pregação, para alguns, gera aroma de vida, para outros, gera cheiro de morte, porque não é a palavra que condena, mas é rejeição à palavra, rejeição a Cristo, rejeição à salvação. Uns acolhem, outros rejeitam. Vamos ao texto. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. E o que Paulo dizia, junto com Barnabé, era que Cristo é o Senhor, aqui as Escrituras foram cumpridas, que cada profecia foi realizada e que ele ressuscitou, não só pelo testemunho deles e dos apóstolos, mas também pelo testemunho de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. Até os romanos, em seus relatos diários, diziam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então era um fato que eles não podiam combater, mas eles ficaram com invejas e cheios de blasfêmias, opunham-se ao que Paulo e Barnabé diziam. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiramente a vós, israelitas, povo judeu, mas como as rejeitais e vos considerais indigno da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Viu aqui o que nos fala o Salmo 97? Aos confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. A palavra é para ser anunciada aos confins da terra, ou seja, em toda a terra, em todo o tempo, em todo o espaço. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Aqui nesse versículo 48, parece que nós estamos falando de predestinação, né? Parece que existe um grupo de pessoas, sugeria isso, que já são predestinadas à salvação. Mas aqui nós temos que entender que todos que eram destinados à vida eterna, os que abraçaram a fé, são aquelas pessoas que aceitaram a proposta, aceitaram o Espírito Santo, aceitaram, depois de ouvir as Escrituras, as explicações, o convencimento prático de tudo que se estava falando, eles aceitaram com entendimento, com a alma, com a fé, aceitaram a palavra. Por isso que fala aqui que eles eram destinados à vida eterna. Deste modo,
A palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Vê, quem está em pecado aqui são os judeus, conhecedores da palavra, sumos sacerdotes, doutores da lei, mas eles instigaram as mulheres, né, laicas, ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, mas que não leiam, que não sabiam o que estavam fazendo, apenas obedeciam cegamente àqueles que lhes ordenaram. Foi assim, então, que aquele povo todo lá em Jerusalém gritou para Jesus: crucifica-o, 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 porque aqueles doutores da lei, os sumos sacerdotes e todos que eram influentes na religião, instigaram o povo a crucificar Jesus. Então nós temos que ter uma posição, assim fala a primeira leitura. Nós temos que ouvir a palavra, estudar a palavra, entender a Santa Mãe Igreja, com a Santa Mãe Igreja, através de toda a tradição que nos traz, entender, compreender, para aí sim, busquei compreender, busquei entender. A minha rejeição agora deve ter um fundamento científico, lógico, alguma coisa. Agora, rejeitar a palavra de Deus por rejeitar, ou por influência de A ou de B, ou influência negativa de algum amigo, ou para um parecer, ou pelo que diz a Constituição de uma nação, as leis, ou que diz um político, um senador, um deputado. Puxa vida, rejeitar a salvação por isso? Isso é loucura, mas está acontecendo nos dias de hoje. Está acontecendo porque cada vez mais as nações estão legislando, contrariando a vontade de Deus, defendendo com leis coisas que são arbitrariamente contrárias à vontade de Deus, que ferem o mandamento do Senhor, mas sem conhecer a vontade de Deus para nós, desprezando as Escrituras, desprezando os mandamentos do Senhor. Muitos estão fazendo a opção por seguir o Estado. Ah, mas é legal fazer isso agora. Não é mais pecado fazer, porque agora é legal, né? Agora, antigamente não era, mas agora é legal. Que isso? Que absurdo. Um absurdo. Mas é assim que essas mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade expulsaram Barnabé e Paulo com ameaça de morte, porque estavam ali pregando a salvação vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando então no versículo 51. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés. Olha só que profundidade tem isso. Ou seja, agora vocês estão por conta do Estado. Vocês estão por conta das autoridades que lhe mandaram fazer isso. Vocês estão por conta de vocês mesmos. Deus não está mais convosco. E foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A mesma pregação para alguns gera aroma para a vida. A mesma pregação para outros gera cheiro de morte. Evangelho, João capítulo 14, é continuação do evangelho de ontem. Nós vamos lembrar que ontem estavam lá Tomé e Filipe, cobrando de Jesus um sinal, mostra-nos o Pai. Como é que é o caminho? Tomé falava: como? Nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde tu vais, Senhor. Se Jesus falava que só Ele é o caminho da vida eterna, para onde Ele vai, tem muitos lugares, tentando acalmar um pouco os apóstolos, mas Tomé questiona e em seguida agora nós vamos ver Filipe questionando. É isso que nós temos que fazer, questionar. Quando Tomé questionou e Filipe questionou e Jesus respondeu, eles entenderam e se transformaram homens de influência na divulgação do Evangelho, no resgate de almas. Se eu tenho dúvida, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que compreender
A fé, ela é alicerçada sobre a razão, é uma fé grande, é uma fé transformadora. São Tomás de Aquino tinha tanta coisa que discutia com Deus, né? Assim foram tantos os santos que discutiam com Deus sem compreender, mas depois de buscar Santo Agostinho, depois de buscar conhecimento e entender, fé e razão não tem que brigar, não. São duas parceiras que devem andar de mãos unidas para a divulgação do Evangelho. Mas vamos ao Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Ele falava dele mesmo. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Filipe disse aí me desagrada até de ler isso. Imagina o coração de Jesus. Ele acabou de falar que ele e o Pai são um. Quem me vê, vê o Pai. Olha o que Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou é muito ignorante, ou ele está desafiando aqui Jesus, né? Mas Jesus pacientemente respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanecendo em mim realiza suas obras. Nesta hora, Filipe ficou meio assustado. Talvez tenha lembrado de quando Jesus multiplicou os pães, tenha lembrado que Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade, ressuscitou Lázaro dos mortos, e também o filho da viúva. Ele curou vários doentes, devolveu a visão a cego, o ouvido, a audição ao surdo. Ele começou a cair em si, ele pensando: eu acho que eu falei besteira diante de Jesus. Mas falou, questionou. Por isso que Filipe foi um herói no Evangelho. Continuando: acreditai-me, Jesus falou para Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E realmente foi o que aconteceu. Através de Filipe, o apóstolo, muitas curas aconteceram. Filipe foi um apóstolo extraordinário. Ali, Jesus operou milagres incríveis na pessoa de Filipe. E ele acreditou. Veja, questionou e acreditou. Por isso, nós queremos glorificar a Deus e pedir a Deus que nos livre, Senhor, de ter atitude daquelas mulheres religiosas e daqueles homens ricos e também religiosos que ficavam ali ao favor do templo, ao redor, né, ali do templo, e acabaram obedecendo cegamente aqueles que perseguiram Paulo e Barnabé, sem compreender nada, que estavam tirando da cidade a palavra de Deus. Por isso pedimos ao Senhor: tende piedade de nós e nos levai à vida eterna. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se De Mim Se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador de Jesus Cristo, um profeta do Senhor. Multiplique em suas redes sociais essa palavra, para que a palavra de Deus agora alcance um coração que precisa. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.